Shalom, queridos, graça e paz, a paz do Senhor, amém? Vocês estão com muitas expectativas no Senhor hoje, sim ou não? Amém. Queridos, eu quero me apresentar, mas antes disso eu quero agradecer pela vida do pastor Daniel, que está me dando essa oportunidade de estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem semeado, aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração. Agradecer a Deus pela vida dos meus amigos Alan, Jéssica, estou revendo também o Rafael, que é um cara que eu amo muito, que a gente sempre se via lá em Uaíba, em Campo Grande, e estava um tempo que a gente não estava se vendo, né? E eu quero agradecer por a vida dessa igreja, por aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Amém? Eu quero me apresentar um pouco. Meu nome é Valmer Ferreira. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo. E aí você pode dizer, não, existem mulheres mais lindas, mas a minha é mais linda porque ela é minha, ok? O nome da minha esposa, chama-se Aline. Nós somos casados para sempre, pais para toda a vida, de um menino e uma menina, Davi e Laís. Davi tem 6 anos de idade, Laís tem 4 anos. Eu faço parte do Ministério Apostólico Caminho Santo, que fica próximo a Bangu, em Senador Camará. E é um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho a certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Amém? Eu queria que você mais uma vez colocasse a mão no seu coração. E a gente vai estar orando mais uma vez. Espírito Santo, nós desejamos ardentemente mergulhar nesse amor. Nós precisamos, nós desejamos o amor de Jesus nesse lugar. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem gerado através da ministração da palavra, dos louvores, através, Senhor, da intercessão que foi feita no início. Obrigado. Mas nós queremos ir mais fundo, nós queremos crescer nesse amor, nós queremos ter a revelação de quem Tu és. Nós queremos pedir, Espírito Santo, que essa noite seja uma noite onde nós possamos mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado para esses dias. Hoje é o primeiro, mas nós sabemos que será uma construção. Sabemos que hoje é o início, mas que domingo nós seremos altamente capacitados, adestrados para enfrentar todos os desafios da fé cristã e principalmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa noite. Pedimos, revela-nos o amor de Jesus. Revela-nos quem Jesus é. Nós precisamos mergulhar nessa revelação para a glória do nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém? Antes de nós começarmos a ministração da palavra, eu queria trazer uma palavra profética para a igreja. Ontem, enquanto eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor, né? Porque o Senhor estava falando algumas coisas no meu coração, mas eu não tinha ainda nada escrito. E aí ontem, quando eu estava orando, eu fui perguntar para o Alan como é que eu tinha que vir vestido, né? Qual era o código, né, de roupa. Aí eu acho que eu errei um pouquinho, mas minha mulher, ela ficou, Valmer, você não deve ir da maneira que você está acostumado. Eu falei, amor, mas o Alan, não, vai com uma roupinha mais assim, mais assada. E aí, sabe que mulher, ela acaba, né, colocando a gente de uma outra maneira. E quando eu chego aqui, o Alan, você está igual o irmão da Assembleia de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria muito estar na maneira como eu me visto, mas a minha esposa insistiu para que eu tivesse uma apresentação melhor. E eu falei, amém. Eu me visto igual o pastor, igual a vocês. E é lindo isso, né? Essa liberdade. E o Senhor começou a falar algumas coisas a respeito da igreja. O Alan me disse que vocês estão debaixo de uma proclamação que é o ano da expansão. Amém? É isso mesmo? Amém? E eu falei, Senhor, o que isso traz de revelação para o que eles têm vivido? E aí o Senhor me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você rapidamente, só para você entender o que Deus tem gerado no coração do seu pastor e como você pode se envolver. Amém? Abra sua Bíblia rapidamente, Mateus capítulo 16, que fala de quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe. Ok? A gente precisa compreender, amados, que o tema de um ano, ele não se trata apenas de um slogan ou de um tema, não. É uma palavra que todos nós precisamos caminhar. E quando eu estava orando, Deus me lembrava exatamente desse momento no ministério de Jesus, quando Jesus está com seus discípulos lá na região de Cesareia, no versículo 13, e a palavra diz assim:
Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ok? As pessoas estavam ali falando muitas coisas a respeito de Jesus. E isso fala de um nível de revelação. Todas as pessoas no mundo, elas têm um tipo ou um nível de conhecimento sobre a pessoa de Jesus. E aí, os discípulos, começaram a dizer, e eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E isso é muito poderoso, ok? O mundo tem uma revelação, o mundo tem um conhecimento, mas a nossa revelação, ela precisa ser maior. A nossa revelação precisa nos impactar de tal maneira que revele também a nossa identidade. Amém? Você pode dizer isso comigo? A revelação de Jesus determina a revelação da minha identidade. E olha só que coisa tremenda. Diz assim aí, Pedro toma a frente dos discípulos e diz, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha só que tremendo, Jesus ali naquele momento vê Pedro tendo a revelação por intermédio do Espírito de quem ele era. Mas olha o que diz aqui, vamos lá. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, ou bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. 18. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Presta atenção aqui em algo. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, automaticamente o que Jesus faz com Pedro? Jesus revela a Pedro o chamado dele, a identidade que ele tinha em Jesus. E olha o que diz aqui, diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, tu és Pedrinha, tu és Petros, e sobre esta pedra aí, falando da revelação que Pedro tinha, edificarei a minha igreja. Então preste atenção, a construção da igreja está estabelecida na revelação de quem Cristo é. Se nós não temos a revelação de quem é Cristo, nós nunca saberemos quem nós somos nele. E aí o que eu quero trazer, linkar com aquilo que vocês estão vivendo hoje como proclamação. Jesus estava dizendo assim, em Cesareia de Filipe, lá em Israel, ao norte, Cesareia de Filipe, que existem duas Cesareias, Cesareia de Filipe e Cesareia Marítima. Ao norte, existe um monte chamado Monte Hermon. E toda pedra que você encontra de tamanho menor, ela é uma parte do Monte Hermon. E olha o que Jesus diz: Pedro, tu és pedrinha, tu és a extensão da grande pedra. Quem é a grande pedra? Diga: Jesus é a grande pedra. Não existe expansão se primeiro não houver revelação de identidade. O que nós precisamos nesse tempo para expandir o que Deus está construindo nessa casa ministerial é mergulhar no amor de Jesus, mergulhar em quem Ele é, para que possamos compreender quem somos e o que devemos fazer e qual é a nossa parte nessa construção. Deus está levantando uma igreja com pedras vivas, como diz lá em 1 de Pedro capítulo 2, pedras que estão entendendo a sua parte no corpo, pedras que estão entendendo a sua parte na construção e que estão sendo uma extensão, diga comigo, revelação de identidade, me faz extensão. Então entenda uma coisa, você precisa ser a extensão de quem Cristo é. Tem uma música do Diante do Trono que eu gosto muito, e o nome dela é Corpo de Cristo. Por quê? A Ana Paula cantando, ela diz: aonde estão as mãos? Aonde estão os braços? Aonde estão aqueles que fazem parte desse corpo? Aqueles que estão em extensão? Aonde estão? Quando nós falamos de Jesus, amados, as pessoas não podem ver o Valmer, as pessoas não podem ver o Alan, as pessoas não podem ver o Daniel,
As pessoas precisam ver a verdadeira manifestação de Cristo. Cristo em nós, essa é a esperança da manifestação da glória de Deus, da influência de Deus sobre essa sociedade. Nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, onde Deus está chamando os filhos, e só é filho quem entendeu a sua identidade. Ok? Você pode ter a consciência de quem Cristo é, você pode conhecer o Pai, mas isso não mostra que você tem a revelação de filho, ok? A gente vê isso no filho pródigo. Os dois estavam próximos do pai, os dois tinham uma herança, mas os dois não tinham a revelação de quem o pai era. Então por isso eles não podiam aproveitar, eles não podiam usufruir de quem o pai era. Amém? Nós somos filhos, nós somos herdeiros junto com Cristo Jesus, nós somos parte de uma igreja que está sendo estabelecida para cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Amém? Então, em nome de Jesus, algo que o Espírito Santo falava muito forte no meu coração: existem muitas pessoas que fazem parte dessa casa ministerial, que estão resistindo ao que Deus está fazendo aqui. Eu não conheço vocês, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas o Senhor dizia, existem pessoas que estão como o povo de Israel, em Hebreus capítulo 4, eu estou falando, eu estou liberando, e tem pessoas que estão dizendo, não, eu acho que não é bem assim, eu acho que eu não posso fazer parte disso, e Deus está dizendo, filho, você está nessa casa, você pode fazer parte de tudo que eu estou construindo. Mas o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar estar com os ouvidos atentos. Em Hebreus capítulo 4, mostra claramente que o povo de Israel cometeu um pecado. E qual era o pecado? Que a gente fica ali no texto procurando. O pecado era resistir, endurecer o coração para vós. E ele diz, se o Senhor falar, não endureça o seu coração. Você está entendendo? Deus está te chamando. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer coisas maravilhosas nesse lugar, eu quero te fazer extensão dessa proclamação. Mas o que a gente vai precisar compreender no nosso coração? O meu chamado é uma oferta para o propósito. Deus está chamando pessoas para ofertarem as suas vidas em algo maior. Você foi chamado para contribuir com o propósito. Então entenda quem você é, entenda o seu chamado e comece a se ofertar, comece a se entregar, comece a dizer, Deus, usa-me. Mas para isso Deus vai precisar que você mergulhe na revelação de quem Ele é, para que você entenda quem você é. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Pastor, continue caminhando sobre isso. Só que vocês precisam caminhar com a revelação de quem Ele é. Peça isso. Coloque na sua lista de oração. Espírito Santo, eu quero descobrir cada vez mais quem Jesus é. Deus está construindo algo maravilhoso nesse lugar. Só que a gente não pode resistir, gente. Existem processos que Deus vai nos inserir com o único propósito de que nós sejamos transformados à imagem de Jesus. Você está entendendo? Amém? Existem processos que nós precisamos passar. Existem coisas que nós precisamos viver. E qual é o objetivo? Não é o diabo que está fazendo isso. Você percebe muito bem quando Jesus começa o seu chamado, depois do batismo, Jesus é levado para onde, gente? Para o deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? A Bíblia diz, e o Espírito o conduziu ao deserto. Então o deserto, amados, é um lugar onde Deus às vezes nos conduz. Oásis são lugares que às vezes Deus nos conduz, mas com que propósito? De revelar o que está dentro de nós e de muitas vezes mostrar, olha, você precisa permitir que eu faça algo dentro de você, alinhar a sua vida com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então não resista. Amém? Você pode levantar as suas mãos e dizer, Espírito Santo, eu não quero resistir ao que o Senhor está fazendo na minha casa ministerial. Se eu fui plantado, se eu faço parte dessa casa, eu preciso estar em harmonia
com o corpo. Eu faço parte do corpo. Eu não fui chamado para ferir o corpo. Eu não fui chamado para estar fora do corpo. Eu fui chamado para ser envolvido com a graça que Deus está liberando nesse corpo. Se envolva. Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Se envolva. Ô apóstolo, mas eu sei tão pouquinho. O pouco que você sabe em relação ao que algumas pessoas sabem é muito. Ofereça o seu pouco, que Deus através do seu pouco vai multiplicar. Se envolva, Deus está falando isso. Não resista. Envolvam-se, por favor. Deus está construindo algo, Deus quer expandir, mas você precisa passar por processos para que você esteja preparado para ser uma extensão de quem Cristo é. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Vamos lá, amados. Eu quero compartilhar uma palavra. Eu estava compartilhando ontem com o Alan um pouco. Falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou pregar para o Alan. Porque, amados, eu tenho algo no meu coração. Eu respeito muito as casas ministeriais aonde eu vou, né? Não importa o segmento, não importa a igreja, eu sempre gosto de falar aquilo que está alinhado com o entendimento do pastor, que é o pai daquela casa ministerial. E eu estava perguntando, fiz um monte de perguntas para o Alan, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque o meu desejo, amados, não é transferir aquilo que eu entendo como certo, é transferir o que Deus quer liberar. Amém? Mas eu quero muito respeitar o seu coração, eu quero muito te amar, porque quando a gente respeita, a gente ama as pessoas. Amém? E vamos lá, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus já tem falado comigo, que é sobre a próxima geração. O nosso Deus, ele nunca é o Deus de nova geração, ele é sempre um Deus de próxima geração. Por isso que é Abraão, Isaac e Jacó. Porque toda geração, ela prepara um legado, e esse legado ele precisa ser transferido para a próxima. E o que eu tenho visto nesse tempo, amados, é Deus trabalhando no nosso coração, nos chamando. Por quê? Porque eu não sei se vai haver uma próxima geração, mas nós estamos construindo algo, e esse algo, ele é muito poderoso, principalmente nesse ano de 2020. Eu acredito que o ano de 2018, 2019, pelo menos para mim, foram anos muito difíceis. Foram anos que nós fomos forjados, foram anos que nós fomos tratados pelo Senhor. Deus, assim, nos trouxe muito despertamento para a gente. Pelo menos eu vivi isso de uma maneira muito forte na minha congregação e na minha vida pessoal. Mas Deus falou que esse ano de 2020 seria um ano de rompimento, seria um ano de liberações, seria um ano de intensidade. A gente viu isso no Descende. Não sei se você está a par desse assunto, mas eu fiquei muito impactado. A minha esposa foi para o Descende lá em Brasília, e nós ficamos muito impactados com aquilo que Deus estava gerando, não só em Brasília, mas também nos outros 2 estádios. Mas o que Deus começou a falar também forte no meu coração, é que Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Por quê, queridos? Porque nem todas as pessoas que fazem parte de uma igreja são nascidas de novo. A gente percebe isso pela manifestação dos frutos que as pessoas têm. Como que você pode mensurar, avaliar se uma pessoa nasceu de novo? Jesus nos mostrou isso. Uma árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelos seus frutos. Então eu posso avaliar uma pessoa, claro que não é de imediato no momento que ela aceita Jesus, é na medida da sua caminhada. Eu posso avaliar o quanto o Espírito Santo tem liberdade para transformar, para fazer com que aquela pessoa seja santificada. E nós somos santificados pelo Espírito, ok? Então a gente começa a perceber que muitas pessoas são crentes nominais. São pessoas que estão dentro da igreja, fazem parte do hall da igreja, mas elas estão totalmente alheias ao que o Espírito está fazendo. E alguém que nasceu de novo é alguém que está sendo forjado para ser guiado pelo Espírito, assim como Jesus foi. Ok? Então o que Deus está fazendo? Deus está levantando dentro da igreja nominal, de pessoas que dizem, olha, eu sou evangélico, olha, eu sou filho de Deus, mas não manifestam frutos. E Deus está levantando uma igreja
E essa igreja, ela tem nome, diga comigo, a igreja dos primogênitos. Uau! E a gente vai começar a ler lá em Hebreus, ok? Capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando nós mergulhamos na nossa identidade, através do conhecimento da revelação de quem é Cristo, nós nos tornamos extensão de quem Ele é. Mas nós, quando mergulhamos no amor, nós começamos a nos relacionar com Deus, não por imposição, nem por medo, mas começamos a nos relacionar por amor e gratidão. Primeira epístola de João vem dizendo o seguinte: o perfeito amor, o que ele faz? Ele lança fora todo medo. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e elas ainda se relacionam com Deus através do medo. E a igreja dos primogênitos, ela tem uma característica: os filhos conhecem o pai, os filhos conhecem o seu amor, e eles não se relacionam mais com Deus por obrigação ou por medo. Não, nós somos a igreja que se relaciona por causa desse amor que nos atraiu, por causa da gratidão do que foi feito na cruz, e porque entendemos que precisamos manifestar um amor que foi dado a nós em primeiro lugar. Você está entendendo isso, sim ou não? Porque você vai ver claramente aqui a partir do versículo 18, que o autor da epístola aos Hebreus, ele mostra dois lugares, um lugar chamado Monte Sinai, e um outro lugar chamado Monte Sião. No Monte Sinai, o que nós vemos claramente aqui na leitura? Você vai ver medo. Medo. E foi isso que Moisés, como referência, mostrou para o povo. Olha, nós precisamos ter medo. E isso foi colocado também na vida de muitos crentes. As pessoas dizem: olha, eu preciso ter reverência a Deus, eu preciso ter medo de Deus. É um respeito, mas um respeito que está longe. Só que não foi isso que Jesus nos revela. E aí o autor de Hebreus vai nos mostrar o seguinte: nós saímos do Monte Sinai, que é o lugar do medo, e nós vamos entrar no Monte Sião, que é o lugar do relacionamento. Ok? Vamos lá? Vamos ler? Vamos lá, diz assim, ó: ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão e a dor, não podiam suportar o que lhes era ordenado, até mesmo o animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. O que nós vemos aqui claramente na experiência de Moisés com o Monte Sinai? Medo. O que a lei traz sobre nós? Medo. As pessoas, mas na graça, Jesus nos apresenta aceitação, Jesus nos apresenta relacionamento, aproximação. Jesus nos apresenta dizendo: Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos. Diga glória a Deus. Eu estou tendo aqui uma descrição do céu, daquilo que eu vou um dia encontrar. E aí diz aqui no versículo 23, a igreja dos primogênitos. E o que aconteceu no Monte Sião? Para a gente poder entender o que aconteceu no Monte Sião, a gente vai ter que ir para Mateus, capítulo 17, rapidinho, que é o Monte da Transfiguração. Vai para lá rapidinho, vamos ler apenas o versículo 6 e o versículo 7. Mateus 17. Amém? Mateus 17, versículos 6 e 7. Olha só que coisa interessante. Os judeus estavam acostumados a ouvir a experiência de que, quando eles vissem trovões, relâmpagos, nuvens, Deus está aproximando. E qual era o sentimento que você deveria ter? E aí diz assim: ao ouvirem isso,
Por quê? Porque eles associaram diretamente a experiência de Moisés. Moisés, quando esteve no Monte Sinai, e apareceu a nuvem, apareceu tudo aquilo, o que os judeus sentiram? Judeus, eles sentiram medo, e Moisés, ele trouxe essa ratificação, olha, medo, eu estou aterrorizado. E olha o que diz aqui, versículo 7. Então Jesus, aproximando-se deles, primogênitos, é baseado em aproximação, relacionamento e nunca mais viver com medo. Você está entendendo isso? Por que eu estou trazendo isso para a gente falar sobre a igreja dos primogênitos, amados? Porque muitas pessoas ainda continuam se relacionando com Deus através do medo. E o medo, amados, é algo que é paralisante. Por quê? Porque nós sempre ficamos com medo de errar, sempre com medo de não agradar a Deus. E quando você tem medo de errar, quando você tem medo de não agradar, obrigatoriamente você começa a ficar sempre com reservas. E o que Deus tem falado para nós nesse tempo é que nós não podemos viver com reservas. Deus está dizendo: entrai pelo novo e vivo caminho, Jesus. Esse caminho é um caminho onde nós temos acesso e aonde nós somos transformados. Você está entendendo isso? Ok? Eu estou me fazendo claro, irmão? Sim ou não? Ok? Eu quero que você, por favor, abra comigo em Romanos capítulo 8. A geração da igreja dos primogênitos, ela se move pelo amor. O amor, ele sempre vai gerar relacionamento. O relacionamento sempre vai gerar em nós gratidão. A gratidão sempre vai gerar temor. E o temor sempre vai gerar obediência. Nós queremos que as pessoas, elas temam a Deus com aquele entendimento equivocado de que temor é ter medo de Deus. Não. Temor é você ter o sentimento de não fazer nada que possa desagradar quem você ama. Entendam, o que Deus está dizendo hoje é que a igreja que Ele está levantando é uma igreja que trabalha, que vive, que se relaciona com Deus pelo amor. E essa igreja está sendo tocada com amor. E o que ela tem para liberar para as pessoas? Amor. Você percebe claramente que quando Jesus está se relacionando com seus discípulos, Jesus não vem trazendo sobre eles temor, no sentido... Enquanto eles estavam atemorizados, enquanto eles estavam se escondendo, eles não podiam ver a manifestação daquilo que Deus estava fazendo. Mas quando nós nos abrimos para o amor, Deus começa a revelar a nossa identidade. Deus começa a nos fazer caminhar em direção ao propósito. E o que Ele faz? E aí vem a noite de glória. Ele começa a nos transformar. Porque glória não é fumaça. Glória é a manifestação de Deus na vida daqueles que estão sendo transformados à semelhança de Jesus. Amém? Romanos capítulo 8, de que Deus age em todas as coisas. Então quem está agindo? Deus está agindo. Diga comigo, o diabo não tem lugar na minha vida. Não tem. O diabo, ele sempre vai trabalhar. Ele já nos aproximou através da cruz. Ele já viver esse nível de manifestação de glória, aonde a tua influência estará em mim e eu vou tocar a vida de outras pessoas. Isso, com que objetivo? Com o fim de beneficiar todos os que o amam. Então perceba uma coisa. Às vezes Deus faz você passar por determinadas coisas que você diz assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Amados, coisas ruins, às vezes precisam, o princípio da semeadura, aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou colher. Segunda coisa, existem coisas que são ruins, que elas nos tiram da zona de conforto. Elas nos tiram daquele lugar de facilidade e nos levam a lugares onde seremos equipados, onde seremos transformados, onde Ele manifestará o seu amor, onde vamos ter experiências com a revelação de quem Ele é. Mas nós precisamos aprender com essas situações.
todas as coisas cooperam. Diga comigo, todas as coisas cooperam. Então o que você está vivendo não é por acaso. O que você está passando não é por acaso. O Espírito Santo, Ele quer lhe ajudar, Ele quer lhe capacitar, Ele quer que você se pareça com Jesus, mas o que Ele vai fazer? Ele vai fazer com que você entre em situações que são desconfortáveis, com um único objetivo. E aí a Bíblia vai dizendo aqui: dos que foram chamados conforme seu plano, ou conforme o seu propósito. 29, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Para quê? Nós somos predestinados a quê, queridos? A quê? Para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. A igreja dos primogênitos é uma igreja que está sendo transformada dia após dia, de glória em glória, a imagem de Jesus. Só que para sermos transformados à imagem de Jesus, Ele precisa se revelar a nós, para que possamos compreender quem Ele é, como Ele faz, para que a gente possa fazer o mesmo. Ok? Eu não esqueço, eu estava contando para o Alan e para a Jéssica a experiência que eu estou vivendo nesse tempo. Meu pai está com câncer, né? E a gente está no finalzinho do tratamento dele. Ele está com câncer no reto, e a gente descobriu no final de 2018, em novembro, se eu não me engano. E quando meu pai apareceu com câncer, porque minha mãe morreu de câncer, eu falei assim: meu Deus do céu, a gente vai passar por tudo de novo. E aí, irmãos, começou aquele processo, vai a médico, vai a isso, vai aquilo, aquilo outro. E aí, meu pai começa fazendo o processo no particular, e meu pai começa a ficar muito mal, porque fazendo quimioterapia oral, ele começou a ter efeitos colaterais e ele parou de comer. E aí a médica, quando nós levamos, a médica falou assim: ó, ele vai morrer. Uau! Imagine você receber uma notícia dessa, já com uma situação anterior, e a gente estava assim: vamos levar para casa, vamos esperar e vamos ver até quando ele vai morrer. Aí um dia eu estou em casa, cooperando com a minha esposa, limpando o banheiro, estou lá limpando o banheiro, e o Espírito Santo virou e falou para mim assim: Valmer, ele reina. E eu digo: yes, ele reina. E Deus falou para mim assim: Valmer, ele reina? Eu falei: sim, Senhor, claro que ele reina. E ele disse assim: Valmer, se ele reina, por que seu pai está morrendo? E eu disse: o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? E Deus falou assim: vá lá e ore por ele. E eu disse: Senhor, eu orei pela minha mãe não viveu. Eu não estou falando da sua mãe, estou falando do seu pai, vá lá e ore por ele. E aí, irmãos, quando a gente chega lá na hora, desci, meu pai é uma pessoa que não frequenta a igreja, e eu disse: pai, o senhor crê que Jesus pode lhe curar? E aí, meu pai: sim. E eu já tinha entendido que não é por mérito, mas é por graça de Deus. Não é porque ele é salvo, mas porque Deus quer manifestar o amor dele através da cura. E aí eu comecei a orar: Senhor, papapá, tá. E quando a gente começa a orar no primeiro momento, como é que a gente ora, gente? Fervoroso. Aí Deus falou comigo assim: todo dia. No primeiro dia eu orei fervoroso, no segundo dia eu orei no manto, no terceiro dia estava pulando, no quarto dia eu estava pulando menos, no quinto dia eu estava pulando bem menos, no sexto dia eu estava dizendo: Senhor, porque ele não melhorava, não via melhora, mas o Senhor está dizendo para você: você não precisa ver, você precisa crer, você precisa se movimentar naquilo que Deus está fazendo. E eu falava: Deus, por que o Senhor está insistindo que eu faça isso? E Deus falou: Valmer, eu estou fazendo algo em você que você não entende, mas eu estou te levando para um outro nível. E aí oramos e tal, chegou a época do carnaval no ano passado, meu pai foi para a região dos lagos junto com meu irmão, e eu disse: Rafael, leva meu pai para a região dos lagos, pelo menos se ele falecer, ele já aproveitou um pouco, aquela coisa toda. Quando meu pai volta, meu pai diz: eu estou comendo. Eu falei: o senhor voltou a comer quando? Ele falou: não sei, lá em Búzios eu comecei a comer. E Deus falou para mim assim: você está vendo o que eu fiz em você?
eu comecei a tirar coisas que você pensa que acredita daqui, e eu comecei a colocar no teu espírito. Entenda uma coisa, o que Deus está fazendo com você hoje, está dizendo para você insistir, para você permanecer, para você começar a se comportar de acordo com a Bíblia. Você não está compreendendo, mas Deus está forjando Cristo dentro de você. Deus está fazendo com que você alcance outros níveis. Deus está querendo com que você avance em direção a um ponto apenas, a Cristo Jesus. Irmãos, conseguimos entrar no INCA. Meu pai estava fazendo particular no início. Conseguimos entrar no INCA. Meu pai chegou lá com 184 de índice tumoral. E agora está apenas com 10. E aí você pode dizer assim: uau, que cura maravilhosa que Deus está fazendo. Mas quem foi curado fui eu. Muitas vezes Deus nos coloca em situações para nos curar de doenças que são invisíveis, mas que estão limitando o nosso crescimento, que estão limitando a nossa capacitação, que estão limitando a nossa manifestação. E o Espírito Santo está dizendo: não resista, apenas se entregue, apenas se renda, porque eu estou te forjando a imagem do meu filho. Entender como Jesus faz as coisas, irmãos, é extremamente desafiador. Porque Jesus diz: ame teus inimigos, perdoe 70 vezes 7. Isso é santidade. Santidade não está exatamente na minha roupa. Santidade não está na minha maneira evangélica de falar. Santidade está no quanto eu tenho Cristo, no quanto de Cristo tem sido formado dentro de mim. E o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala isso, que ele estava sentindo dores de parto. Porque qual era o objetivo de Paulo? Forjar Cristo nos Gálatas. Cristo está sendo forjado nessa igreja. Cristo está sendo forjado em cada um. Mas o Espírito Santo está dizendo: não resista, não resista. Muitas pessoas têm valorizado o pecado. E eu quero dizer uma coisa para você. Em Hebreus capítulo 10, diz que o pecado não é mais problema para nós. Eu acho que eles não ouviram, pastor. Deixa eu falar de novo. Eu estou falando grego ou hebraico, vamos lá. Eu quero dizer para você, em Hebreus capítulo 10, diz que o pecado, ele não é mais problema para você. Sabe por quê? Porque o pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Qual é o nosso problema? É que a gente não entendeu o que está em João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam o direito de serem feitos o quê? O que que você é? 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 Então por que que você ainda acha que é pecador? Por que que você acha que ainda é pecador? Se Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor e nos fez justos. Não, apóstolo, mas espera aí, mas eu ainda faço uma coisa que Deus não gosta. É porque você não se rendeu. Porque quando o Espírito Santo começar a falar no seu coração e você disser assim: sim, Espírito Santo, isso aqui não está compatível com quem eu sou em Cristo. Sabe o que ele vai fazer com você? Bota a mão no ombro do irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: ele vai fazer apenas uma coisa: transformar o que você não consegue fazer sozinho. Jesus já tinha nos advertido sobre isso. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Amados, a lei, ela diz: olha, se esforcem para obedecer. Na graça, o Espírito Santo diz: se rendam, ouçam a minha voz, e eu farei com que vocês sejam semelhantes ao Messias, com que vocês sejam semelhantes a Cristo. Queridos, nós precisamos compreender que nós não somos mais as mesmas pessoas que um dia fomos, que nós somos novas criaturas, e o que precisamos hoje? Ouvir o Espírito Santo, nos render a Ele e permitir que Ele comece a nos encaminhar nisso que é chamado o caminho da santidade. Os processos, não fuja dos processos. Não fuja dos processos.
A vida cristã é uma vida de processos. Antigamente eu dizia assim: olha, Deus tem pressa. Hoje eu digo: Deus tem urgência. Porque quem tem pressa queima etapas. E por mais que você fuja de algum processo, você pode estar lá na frente, mas depois ele vai mandar você voltar. Quer uma dica? Uma dica do pregador dessa noite: não fuja dos processos. Passe por eles. Mas passe assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu aprenda? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer dentro de mim? Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me ensinar? Espírito Santo, o que eu preciso aprender de Cristo? O que eu preciso aprender de Cristo? Porque tem gente que está fugindo. Tem gente que está passando pelas situações e você está dizendo: ah, que droga, eu vou ficar mudando de igreja, porque eu não gosto de passar por isso. Não adianta mudar de igreja, meu amado, porque o que está acontecendo é Cristo vendo que você precisa ser semelhante a Ele. E o Espírito Santo vai fazer com que você passe por aquela situação até você aprender. E quando você aprender, você vai ser um obreiro aprovado. Então, diga comigo: meu Deus, por que eu estou fugindo? Não fuja. Tem que passar, faz assim, ó: Jesus, eu vou passar. Após, mas o senhor não sabe como é difícil. Eu estava brincando, pastor, que nós somos os únicos que não podemos trocar de igreja. Já percebeu isso? O senhor já teve vontade de trocar de igreja? Eu já tive vontade de trocar de igreja, mas eu não posso trocar de igreja, entendeu? Posso até entregar, né, o CNPJ para uma outra pessoa e tal, aquela coisa toda. Mas a gente não pode trocar de igreja, daria muito trabalho, dinheiro, né, para trocar o nome, né, do responsável pelo CNPJ. Qual é a única alternativa que eu tenho? Me submeter aos processos. Sabe por que, irmãos, que a gente foge tanto? Porque a gente tem sempre uma escolha que não é a de Deus, é a nossa. E sabe o que a escolha que nós fazemos, elas sempre fazem conosco? Nos levam à estagnação. Mas só que Deus não lhe chamou a estagnação. Deus lhe chamou ao crescimento. Então deixa eu falar uma coisa para você: não tenha como opção nada que não seja passar pelo processo. Passe pelo processo. Amém? A igreja dos primogênitos é uma igreja que está ouvindo a voz do Espírito, passando pelos processos, aprendendo com eles e sendo o quê? Influenciados pela glória de Deus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, só para a gente poder fundamentar, Romanos capítulo 6, verso 14. A igreja dos primogênitos, irmãos, é uma igreja que não se contenta mais com os cultos dominicais, não se contenta mais com as escolas dominicais. A igreja dos primogênitos é uma igreja que diz: em todo tempo eu quero sempre mais, eu quero mergulhar, eu quero mais, eu quero ser intenso. Chega, irmãos, de vivermos uma vida secular e uma vida espiritual. Não existe vida secular e vida espiritual. Eu sou espiritual em todos os lugares que eu estiver. Em todos os lugares que o Senhor me enviar, eu estou indo ali cumprir propósito, eu estou ali com o entendimento da minha identidade, eu estou ali entendendo que eu preciso manifestar o amor de Jesus, que foi dado a mim primeiramente. Amém? E olha o que diz aqui, em Romanos capítulo 6, verso 14. Olha o que diz: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo de quê? Então deixa eu falar uma coisa para você: o pecado já foi vencido. Se você tem alguma coisa que não glorifica Jesus, eu vou te dar uma receita de bolo hoje para você fazer isso durante os seus devocionais, durante os seus momentos de oração. Sabe o que você tem que fazer? Espírito Santo, eu sei que o meu chamado é ser parecido com Jesus. Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, não glorifica Jesus. Espírito Santo, eu não consigo sozinho. Espírito, me leve ao arrependimento, se aproxime disso e me transforme à imagem de Jesus, porque eu não posso fazer isso sem o Senhor. Eu quero dizer no nome de Jesus que você, a partir de hoje, não será mais a mesma pessoa.
Você hoje não será mais aquele pobre coitado, o pecador. Não. Hoje você vai tomar posse da sua identidade, porque você está entendendo o amor de Jesus por você. Você está entendendo o que Ele fez na sua vida, e você vai fazer apenas uma coisa: chega de ser resistente. Eu vou ouvir a voz do Espírito, vou me submeter e vou ser transformado. Aqueles que creem nisso, diga: eu creio. Romanos capítulo 8, verso 14. Olha o que diz aqui. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Por que muitas vezes nós temos dúvida sobre a nossa filiação? Porque, querido, está nos faltando influência do Espírito. Está nos faltando entender quem nós somos, mas pelo Espírito. Entenda, não é algo que você compreende aqui, é algo que você compreende no seu interior, é algo que o Espírito Santo faz, te fazer entender que você é filho. O que você é? O que você é? E se você mentir? O que você é? E se você roubar? O que você é? Filho. Tem uma música da Aline Barros que diz: e não me amas mais por tudo que já acertei, e nem me amas menos pelas vezes que errei. Aí você vai dizer assim: então quer dizer que eu posso fazer coisas erradas? Não. Mas quem entendeu a sua identidade, se fizer algo errado, vai dizer: isso não combina com quem eu sou, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. A gente precisa entender, queridos, que graça não é pretexto para viver em pecado. Graça é capacitação para viver à semelhança de Jesus. Onde que está escrito isso? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12. Amém? Paulo estava vivendo um momento difícil, um momento que ele estava ali: Senhor, tira de mim esse espinho. E olha o que diz aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8. Olha o que diz: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é o quê? A minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Então o que a gente começa a entender? Que graça não é só favor imerecido. Graça também é poder capacitador de transformação. Olha o que diz aqui, vamos continuar lendo. Aí diz assim, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Aonde que o poder de Deus se aperfeiçoa? Aonde que o poder de Deus se aperfeiçoa? A sua fraqueza é a oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Se renda. Fraquezas não te fazem pecador. Fraquezas te fazem dependente do Espírito. Fraquezas te fazem dependente do Espírito. Dependa do Espírito hoje. O Espírito Santo quer te libertar. O Espírito Santo quer dizer: eu vou fazer tudo em você. Aí olha o que diz, vamos continuar. E aí diz assim: sendo assim, de boa vontade me gloriarei. Olha só, de boa vontade eu me gloriarei aonde, gente? Nas minhas fraquezas. Com que finalidade? A fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz aonde? Aonde? Nas fraquezas. Aonde? Nas ofensas, nas perseguições, necessidades. Aonde? Nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou. Isso é uma chave para a vida cristã. Nós vamos passar por necessidades, vamos passar por ofensas, vamos passar por aflições, mas tudo isso será oportunidade de Deus para nos transformar. Então não queira viver o evangelho do baú da felicidade, que o evangelho pare de sofrer, mas queira viver um evangelho
pleno, aonde as pessoas elas possam ter acesso ao reino. Quando Jesus começou o ministério, lá em Marcos capítulo 1, diz, Jesus carregando a mensagem dizendo assim: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O que é próximo? Próximo não quer dizer que ele está chegando, próximo quer dizer é acessível. Quando que o reino de Deus se torna acessível? Quando você é uma manifestação dele. O que vai ser preciso para que eu seja a manifestação do reino de Deus? Diga comigo: aflições, fraquezas, necessidades, ofensas, com um único objetivo. Qual? Para que o poder de Cristo, o poder de Deus, repouse sobre mim, e na minha fraqueza eu possa dizer: Espírito Santo, eu me rendo a Ti, não vou mais resistir, não vou mais resistir. Eu não sei quais são os desertos que você tem passado, eu não sei por onde você tem, sabe, se degladiado, quais são as suas lutas. Eu quero dizer uma coisa: Cristo não lhe abandonou. Por mais que o diabo esteja trabalhando, dizendo: olha, você não vale nada, você não presta, Cristo lhe resgatou, Cristo lhe ama, e Ele está dizendo: se aproxime. Eu fiquei muito impactado com um testemunho que eu ouvi de um irmão, lá da casa de oração de Kansas City. Quando nós estivemos lá, nós conhecemos a casa de oração, e para mim foi muito impactante, porque a linguagem é uma linguagem de transformação. A oração, o discipulado, foi muito impactante. Mas algo que a gente ouviu que foi muito tremendo, foi um irmão que ele dirigiu uma sala de oração, e ele tinha brigado com a esposa, e antes dele sair, ele foi lá, conversou com a esposa: me perdoe, eu falei o que não devia. Mas quando a gente faz algo errado, a gente fica aquele peso no coração, sim ou não, gente? E aí ele disse que foi para a sala de oração. Quando ele chegou lá, que ele pegou o violão e ele começou a tocar, ele falou: Senhor, como eu estou com peso no meu coração. E aí o Espírito Santo deu uma imagem para ele de um trono, e aí do trono saiu uma voz que dizia assim: aproxime-se, aproxime-se. E ele estava de joelhos, e ele olhou para os pés, ele estava calçado com uma bota, e a bota dele estava suja. E ele falou assim: Senhor, eu não posso me aproximar, o piso é limpo e eu vou sujar. E o Espírito Santo disse: aproxime-se e deixa que eu limpo. Aproxime-se, deixa ele limpar. Aproxime-se, aproxime-se. Eu quero dizer para os irmãos queridos, que isso aqui, essa pregação, não é uma desculpa para você viver em pecado. Essa pregação é uma esperança para que você entenda que o pecado não tem mais domínio sobre nós. O único que tem domínio é aquele que nos comprou por bom preço, aquele que nos amou primeiro, aquele que está nos capacitando, aquele que confiou o maior dos tesouros, aquele que disse: vocês são vasos de barro, mas há um tesouro dentro de vocês, há algo que faz vocês muito valiosos, que é o poder dos poderes. Se aproxime e deixa que eu limpo. Deixa que eu limpo. Eu tenho a certeza que você está ouvindo isso. Talvez você que está em casa, você está dizendo assim: eu preciso ser limpo de tanta coisa. Amados, Jesus não quer ninguém perfeito. Jesus, Ele só quer pessoas que queiram ser aperfeiçoadas. E Ele vai nos tornar semelhantes a Ele, porque já somos perfeitos. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Alan, pastor, vou te usar aqui. Vem cá, por favor. Vem cá, Alan, rapidinho. Preste atenção numa coisa. Vou promover o pastor a Deus. Olha aqui, ó. Tremendo, hein? Pastor Deus. O Alan está aqui. Alan, dá uma separada aqui. Pecador. Meu Deus, qual é o nome do Alan? Diante de Deus, pecador. Quando Alan não tinha Jesus e Alan falava com Deus, o que Deus via em Alan? O que Deus via em Alan?
Hein? Não, sem Jesus, o que Deus vinha em Alain? Pecado. As vossas transgressões, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sim ou não? Só que Alain recebe a Jesus. E aí, todas as vezes que Alain, ele fala com Deus, Jesus se coloca na frente. E sabe o que ele vê? Perfeição. Diga, eu já sou perfeito. Mas quando Jesus olha para Alain, ele diz, Alain, você tem que se parecer mais comigo. Olha para mim, Alain. Olhai atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aí Jesus fala assim, eu não vou deixar você só não, vou colocar com você o Paracletos, Espírito Santo, advogado. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Alain, poxa, você não está ajudando a Jéssica a lavar a louça, Alain. Jesus ajudaria a lavar a louça? Aí o Alain diz assim, Espírito Santo, eu preciso ajudar a Jéssica. Então, filho, faz o seguinte, eu vou te ajudar. Quando o Alain se submete ao Espírito, sabe o que acontece? Eu dou um passo em direção a Jesus. Cada vez que você obedecer o que o Espírito Santo está falando com você agora, ele vai te aproximar, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à imagem de Jesus. O Espírito Santo está capacitando cada um agora a abandonar os pecados de estimação. O Espírito Santo está capacitando cada um a saber fazer o quê? A ser a cada dia aproximado, até que Cristo e nós sejamos apenas um. Mas o que você precisa fazer hoje? Se renda. Se renda. Se renda. Amém? Obrigado, queridos, obrigado. Dê um forte aplauso ao Senhor pela vida do nosso pastor e do Alain. Amados, eu já quero finalizar abrindo com você a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. Segundo Coríntios 10, versículos do 3 ao 6. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós somos uma igreja, uma sociedade melhor, porque a igreja está inserida na sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente sensorial. As pessoas hoje elas são estimuladas pelos seus sentimentos, pelas sensações, né? E isso é muito perigoso, porque aquele que é nascido de novo não foi chamado para viver segundo as suas emoções, os seus pensamentos ou a sua vontade, os seus sentimentos. Mas quem nasceu de novo foi chamado para ser guiado totalmente pelo Espírito. E os meus sentimentos podem me enganar. Os meus sentimentos, as minhas emoções, né, os meus pensamentos, eles podem estar contrários à palavra de Deus. É aí que o diabo tem trabalhado na vida de muita gente. Se o diabo pode trabalhar na vida da igreja, na vida de alguém que é nascido de novo, é nos sentimentos, ou nos pensamentos, ou na vontade. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, lançando os dardos inflamados do diabo. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você se submeter ao Espírito Santo, se você permitir que o Espírito Santo comece a mudar, porque aonde começa o novo nascimento, amados? O novo nascimento começa quando Ele nos convence de que nós não somos mais pecadores. E aí qual é o processo que Ele nos submete? Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então preste atenção numa coisa. Você precisa permitir que Deus comece a influenciar pensamentos, sentimentos e vontade. Por quê? Porque hoje muita gente na igreja diz assim:
Amado, você precisa resolver um problema com o irmão. As pessoas dizem o quê? Eu não estou com vontade. Irmão, fulano de tal está chateado com você. O que as pessoas dizem? Deus ainda não tocou no meu. Olha, Deus está te chamando para trabalhar no ministério tal. O que as pessoas dizem? Eu não quero. Aqueles que são guiados pelo Espírito submeteram totalmente ao Espírito suas emoções, seus pensamentos e sua vontade. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Existe uma batalha espiritual. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são o que, gente? Não são carnais, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Para destruir o quê? Para destruir o quê? E o que são fortalezas? Fortalezas são estruturas mentais que foram construídas com base no pecado, numa mentalidade não transformada. E o que nós vemos muita gente hoje na igreja, não tendo uma mentalidade de justo, não tendo uma mentalidade transformada. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal, para torná-lo o que, gente? Obediente a quem? Obediente a quem? Então, se qualquer pensamento que eu tenha, qualquer sentimento, qualquer vontade que eu tenha, que não glorifique a Cristo, que não esteja em concordância com a palavra de Deus, o que eu preciso fazer? Submeter ao Espírito Santo. O que muitas vezes nós fazemos, e esse é o ponto, muitas vezes nós alimentamos aquilo que não glorifica a Deus na nossa vida. Tem um pensamento ruim a respeito do seu irmão, o que a gente diz? Deixa para lá, não vou mexer com isso não. Diga comigo, chega de tolerar aquilo que é intolerável. Se você permite que alguma coisa fique na sua vida, você está tolerando, e aquilo que nós toleramos se perpetua. Tudo que eu tolero vai criando raízes, vai se estruturando. E nós precisamos entender que a nossa mente, ela influencia sentimentos e influencia também o quê? A nossa vontade. Então o que eu tenho feito e eu tenho ensinado para as pessoas? Veio alguma coisa na sua cabeça, passe pelo crivo do Espírito. Está de acordo com a vontade do Espírito? Está de acordo com a vontade de Deus? Se não estiver, não tolere. Como é que você não tolera? Espírito Santo, isso que eu estou pensando não glorifica Jesus. Chega, não vou tolerar mais isso. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Nós precisamos levantar uma igreja, a igreja dos primogênitos. É uma igreja que depende totalmente do Espírito Santo. E aí diz aqui assim, ó, olha aqui, versículo 6. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Diga comigo, a obediência de Jesus está disponível. A minha é imperfeita, a dele é perfeita, e o Espírito Santo sempre me fará viver a obediência dele. Então se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito Santo. Ele quer transformar qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida, não importa. Irmãos, eu estou falando isso porque há anos atrás, há muitos anos, eu já fui viciado em pornografia. E eu sei muito bem o que você ter pensamentos terríveis. Eu sei muito bem o que é você ter pensamentos contaminados. E enquanto eu não entendi a minha identidade, enquanto eu não entendi quem eu era, e aquilo que Cristo tinha feito na minha vida, e aquilo que eu precisava fazer em relação ao Espírito Santo, não tem como você ficar livre. Eu quero dizer uma coisa, qualquer
coisa que você esteja vivendo que não glorifica Jesus, Cristo já venceu na cruz, e Ele quer hoje te fazer livre. Ele quer hoje dizer para você: tudo já está feito, tudo já está consumado, tudo já está vencido. A única coisa que você precisa hoje é entender que tudo já foi estabelecido para que você tenha uma vida abundante. Apóstolo, o que eu preciso fazer hoje? Se renda. O Espírito Santo está falando com você. Nesse momento que eu estou aqui pregando, tem gente que está sendo convencida pelo Espírito. E você não é mais convencido do pecado. Você agora é convencido de que você é justiça de Deus, de que você não é mais aquele pecador, de que você não é mais um rejeitado, mas você tem valor. Cristo depositou em você o poder dos poderes, e você é mais do que vencedor. Quando eu leio a Epístola aos Efésios, eu fico doido. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não profetiza vitória, a gente profetiza da vitória, porque já somos mais que vencedores antes de chegarmos à vitória. Você já é vitorioso, logo você entrando. Então diga comigo: principados e potestades estão submetidos àquele que foi transformado em vitória. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Você pode dizer: Espírito Santo, eu quero ser a imagem de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Como igreja dos primogênitos, você ouviu muita coisa, você viu que Deus quer transformar a sua realidade naquilo que Ele já conquistou na cruz, mas você precisa hoje se entregar a isso. Então feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos e diga: Espírito Santo, ajuda-me. Se você entendeu que Deus está te levantando como igreja dos primogênitos, que Deus está lhe preparando para ser semelhante a Jesus, e você quer submeter aos processos, eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui à frente. Você que precisa de ajuda em alguma área da sua vida, você que precisa dizer: Espírito Santo, me ajude nessa área, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui para frente. Se você precisa de ajuda em alguma área da sua vida, você pode levantar as suas mãos e dizer: toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo, que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos
e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Meus momentos, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. E você pode declarar: oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida, declare: minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. E faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. O Espírito Santo está dizendo: não viva mais pelo medo. O Espírito está dizendo: se você vivia com medo, o Senhor está te dizendo: aproxime-se, 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 porque sou eu que faço todas as coisas. Hoje você precisa aprender a descansar nele. Você precisa aprender a descansar nele. É ele o autor e consumador de tudo que ele está construindo na sua vida. O Espírito Santo está dizendo: não se esconda mais. Você não foi chamado para se esconder. Você não foi chamado mais para viver com medo. Não, você foi chamado para ser filho. Se renda a ele. Se existe alguma área da sua vida que você não tem rendido, venha aqui na frente e diga: Espírito Santo, eu não vou fugir mais. Chega de tolerar aquilo que não glorifica Jesus na minha vida. Saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Permita que o Espírito Santo governe sobre você. Permita que ele governe sobre o seu coração. É ele quem faz todas as coisas. Minha vida, diga: oh, 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 oh. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido
Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que você não consegue fazer. Existem pessoas que estão dizendo: Senhor, eu não sou digno. Jesus é aquele que nos dignifica, é Ele que nos justifica, é Ele que nos transforma, é Ele, é Ele, é Ele. Tudo que você precisa ser está nele. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Hoje, permita que o Espírito Santo transforme você nessa fonte sobrenatural. Deixa Ele tocar em você, deixa Ele te atrair. Deixa Ele te atrair. Deixa Ele atrair a sua vida. Deixa Ele atrair você. Deixa Ele te tocar. Não mais com medo. Não mais com medo, mas por esse amor. Esse amor. Não mais. Não mais com medo. Eu não quero mais te servir com medo. Eu não quero mais. Eu quero me render a esse amor. Oh, se renda a esse amor. Desfrute desse amor. Desfrute. Ele te deu como presente. Ele te entregou. Ele te amou primeiro. Deixa o Espírito Santo te amar. Deixa o Espírito Santo dizer o quanto você é precioso. Deixa o passado para trás. Aquilo que você viveu no passado não determina quem você é hoje. Hoje você foi feito justiça de Deus. Hoje você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Hoje você pode ser livre. Livre, livre. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, 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 liberdade de Jesus. Oh, seja livre por Ele. Oh, eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, eu sou livre. O Senhor não me ama mais pela obediência. O Senhor me ama, e por amor a Ti eu vou me render, e o Senhor vai me ajudar a obedecer. O Senhor me chamou para a obediência, mas só quem pode fazer isso na minha vida é o Senhor. Diga isso para Ele, diga isso para Ele. Talvez você tenha pensado coisas hoje e você está dizendo: se as pessoas soubessem o que eu penso, as pessoas não me aceitariam mais. Sabe por que você está aqui? Porque Ele já te aceitou. Porque Ele já te aceitou. Porque Ele está dizendo: eu faço novo, nova todas as coisas. Eu faço tudo de novo. Receba hoje, receba o amor de Jesus na sua vida. Receba, receba. Ele se entregou voluntariamente, para que você hoje fosse filho. Então diga comigo: Espírito Santo, eu não sou mais escravo, eu sou filho. E como filho, eu tenho o direito de desfrutar da presença do meu Pai. Eu faço parte da igreja dos primogênitos, porque estou seguindo em uma direção, a semelhança de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, a semelhança de Jesus.